Boa noite aos professores, alunos, ex-professores, ex-alunos, não é? Como chefe de departamento de História, é uma grande honra, é uma grande satisfação receber o professor Paulo Eduardo Arantes, que é um dos filósofos mais importantes da atualidade, não é? Um professor de um calibre extraordinário, né, e que vai também nos falar sobre uma outra figura que é fundamental, é um marco no campo intelectual brasileiro do século XX, que é o professor Antônio Cândido. Realmente é uma grande satisfação isso, porque o professor Antônio Cândido, entre outras coisas, faz parte da história desta faculdade, não é? E, digamos assim, nós, em alguma medida, somos herdeiros do trabalho desse grande professor, desse grande mestre. Então, nessa medida, eu penso que aqui nós estaremos fazendo um exercício, não é, de resgate da nossa memória histórica, e penso que isso é muito importante em tempos em que tem se dado tão pouca importância, não é, ao nosso passado, à nossa memória. Então, muito obrigado, e eu também convido a todos a participar de outras conferências promovidas pelo Departamento de História, sendo que a próxima será no dia 22 de outubro, com a participação do professor Marco Aurélio Garcia, que vai discutir, vai fazer uma análise da conjuntura brasileira dos anos recentes. Muito obrigado. Só umas palavrinhas. Quer dizer, a ideia de convidar o professor Paulo Arantes para vir conversar um pouco conosco partiu de um encontro que eu tive mais ou menos em outubro com a professora Ana Maria Martinez Corrêa em São Paulo, e falávamos da possibilidade de repensar um pouco a memória do campus e, sobretudo, a passagem do Antônio Cândido entre nós. E eu sugeri para ela, por que não trazer o professor Arantes, e ela disse, mas ele nunca veio ao campus. Depois, conversando com o professor Paulo Arantes, ele me disse, claro, eu nunca vim ao campus porque eu nunca fui convidado, né? Então surgiu esse pretexto, falando em poucas palavras da trajetória do professor Arantes. Ele fez o seu doutorado na França, um livro sobre o Hegel. Depois, voltando ao Brasil, ele fez uma série de ensaios sobre a filosofia alemã, que saiu recentemente publicado no livro chamado Ressentimento da Dialética, que recebeu este ano o prêmio Jabuti. Em 92, ele soltou uma par de ensaios com o título Sentimento da Dialética, que é sobre justamente o Antônio Cândido e o Roberto Schwartz. No ano passado saiu também uma conversa na forma de livros, com um tom muito bem humorado, chamado O Fio da Meada. E espero que a nossa conversa seja bastante proveitosa. Os alunos do diretório acadêmico pediram que eu desse um aviso. Hoje está sendo votado na Câmara Municipal um projeto de lei que permite o direito dos estudantes da Unesp à meia entrada nas atividades culturais daqui da cidade, cinemas, teatro. Então, eles vão fazer uma concentração lá na Câmara a partir das 9 horas e pediram, né, que, se for possível, depois do término desta atividade, que vocês se dirijam lá para pressionar os vereadores a favor dos estudantes, tá ok? Muito obrigado. Bom, eu agradeço as palavras de boas-vindas dos dois colegas. E, de fato, nunca tive a ocasião de ver Assis. A primeira vez que venho a Assis, e um lugar, no meu caso, um lugar de
de peregrinação e fui, aliás, frustrada porque não localizei a casa. Disse: olha, Antônio Cândido, vou descerrar uma placa comemorativa. Nesta casa se colocou o ponto final na formação da literatura brasileira, não o processo literário em si, o livro Formação da Literatura Brasileira. Ele falou: não faça isso, aliás, a ideia é engenhosa, mas não faça isso, porque quando eu fui para lá, em 58, o livro já estava pronto. Ele ficou 3 anos com o Martins, o editor Martins, então nessa coisa eu não sabia. E ficou 3 anos, primeiro que o Martins não era muito organizado e tal, apesar da boa vontade, um grande amigo, mas sobretudo porque eu fui atropelado pela Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Praticamente a casa editorial do Martins foi inteiramente voltada para a produção em sequência de várias edições que se esgotavam rapidamente da Gabriela. Enquanto a Gabriela não sossegou, a formação ficou na gráfica. E de modo que quando eu fui para lá o livro já estava pronto. Bom, para mim então é uma dupla honra falar em Assis sobre Antônio Cândido. E por outro lado me economiza muito, digamos, o latim, porque eu estou falando para pessoas, digamos, encharcadas de Antônio Cândido, conhecem tudo sobre Antônio Cândido. Não tenho nada a acrescentar. Um curso de letras que ele ajudou a criar e que, portanto, imagino que ele deva ser referência obrigatória. De modo que eu vou, digamos, a obra do Antônio Cândido é imensa, não tenho a menor pretensão ou condições de abarcá-la numa breve exposição e possivelmente poderemos conversar depois, eu espero, a respeito do tema que eu lhes propus, que eu vou abordar por um viés muito específico, a atualidade de Antônio Cândido. É curioso, digamos, porque essa expressão? Trata-se de um clássico incontestável, seguramente. Mesmo as pessoas que não apreciam com esse grau de, digamos, superlativo de entusiasmo a obra dele, devem reconhecer que é o nosso maior crítico literário de toda a história da literatura brasileira. Então, por que falar em atualidade, já que ele é um clássico? Porque já justamente está, digamos, o fenômeno que está ocorrendo seria mais ou menos o seguinte: ele está sendo venerado, faz 80 anos no próximo ano, está sendo venerado como uma espécie de patriarca, o que ele de fato é, em todos os sentidos, da organização da vida cultural, da introdução dos estudos literários no Brasil, da renovação da crítica e por aí afora, mas, por outro lado, discretamente considerado como uma espécie de relíquia nacional, portanto, remota e longínqua, um tanto uma figura abstrata, cujo peso da obra já está, digamos, está mudando de lugar, cujo centro de gravidade está mudando de lugar. Eu tenho participado de alguns colóquios, inclusive alguns internacionais, em que trataram dele, alguns brasilianistas americanos, inclusive, que começaram a apreciar recentemente a obra dele. Há uma questão de 2 anos foi traduzida uma coletânea de ensaios feito pelo Howard Becker nos Estados Unidos. Digamos, o movimento que está acontecendo é mais ou menos o seguinte: vou dizer, abruptamente, rapidamente, depois eu tento inverter essa perspectiva histórica, a meu ver, absolutamente infeliz, desastrada e condenada à esterilidade. Isto é, ele está sendo venerado como um grande escritor, como um grande ensaísta, isto é, porque, de certa maneira, o seu assunto básico está se tornando inatual. Eu já vou começar a explicar esse paradoxo. Isto é, ele está sendo cultuado, venerado, de certa maneira incensado, como um autor de ensaios que vão ficar pela sua, digamos, estruturação estética superlativa. Isto é, são pequenas, os grandes ensaios críticos do Antônio Cândido são pequenas obras de arte, como tal, deverão ser decifradas daqui para frente. Esse daqui para frente é uma data. Isto é, essa mutação na apreciação da obra dele é coisa recente, coisa, eu diria, do início desta década, década de 90. Isto é, com esta operação de louvor, que a meu ver também é uma escamoteação delicada, discreta e feita, sobretudo, de boa fé, é mais ou menos o seguinte: eu vou fazer uma comparação completamente, digamos, eu não diria destemperada, mas que pode, para polemizar um pouquinho. É claro que são objetos mais